O motor de um trator de esteira corta a manhã de Altamira, no Pará. Dia 9 de outubro de 1970. A lâmina de aço empurra uma castanheira centenária. A árvore cai, e na madeira ainda viva é parafusada uma chapa de bronze. Generais aplaudem. Você já viu esta imagem? Talvez num livro de história, talvez num documentário amarelado, talvez numa reportagem de caminhão atolado na lama vermelha. Uma linha de terra cortando a floresta até sumir no horizonte. BR-230. A Transamazônica, menos de 4 meses antes daquele trator, em 16 de junho de 1970, um decreto-lei assinado por Médici e 6 ministros mandou construir aquela estrada de forma imediata. O texto é direto: construção imediata das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. 2 bilhões de cruzeiros reservados nos orçamentos de 1971 a 1974. 30% de tudo que as empresas podiam abater do imposto de renda passou a ir direto para o programa. E no texto do decreto não há uma linha exigindo estudo do chão, da chuva ou do custo antes de começar. A acusação é direta. A pressa daquela assinatura rasgou a Amazônia, prometeu terra a 100 mil famílias e deixou uma estrada que não terminou até hoje. Só que os documentos contam uma história mais longa. A cerimônia de Altamira foi o gesto que virou símbolo. Médici estava lá, com generais e ministros, para mostrar ao país que o maior projeto de infraestrutura da história brasileira havia começado. A propaganda falava em 8 mil quilômetros de estrada. A imagem do trator derrubando a castanheira foi transmitida para todo o Brasil. Era o milagre econômico em forma de lâmina de aço. O que a câmera não mostrou foi o que estava escrito no decreto assinado 4 meses antes. A obra era legalmente anterior ao projeto. A ordem de construção imediata colocou máquinas na mata em semanas, sem saber o que o chão aguentava, sem saber o que a chuva fazia com a terra depois da queimada, sem saber quanto custaria asfaltar quase 5 mil quilômetros de floresta equatorial. A chapa de bronze continua parafusada. Ao lado, o marco de pedra inaugurado naquele outubro de 1970. O toco da castanheira continua em Altamira. A estrada que ele inaugurou, não, pelo menos não como foi prometida. Você já ouviu falar da Transamazônica? Quase todo brasileiro da sua geração viu a propaganda. O que quase ninguém viu foi o que aconteceu depois que as câmeras foram embora. O lema oficial era simples: levar os homens sem terra para uma terra sem homens. O Nordeste vivia uma seca severa em 1970. O sertão rachado, o gado morto, a família sem o que plantar. O governo prometia lote de terra na beira da Estrada Nova, apoio para plantar, vila com escola e posto de saúde a cada 50 quilômetros. E a promessa virou lei. Em 12 de novembro de 1970, um decreto fixou a meta de 100 mil famílias. 100 mil. Não era só discurso, era papel assinado, com número e tudo. 20 quilômetros de largura ao longo da estrada foram reservados para os colonos, 10 quilômetros de cada lado. As vilas agrícolas, chamadas de agrópolis, seriam o esqueleto de uma nova civilização no coração da floresta. A propaganda dizia que a terra da Amazônia era melhor que a do sertão. O agricultor do sertão que desceu do caminhão naquele lote demarcado na mata sabia uma coisa que nenhum boletim oficial ensinava: o momento de plantar. Não pelo calendário, pelo cheiro da terra depois da primeira chuva. No sertão, uma semana de atraso custava a safra inteira. Era esse saber que ele levava para a Amazônia. A mão que apertava o cabo da enxada sabia a resistência certa do solo antes de a lâmina entrar. Sabia quando a terra estava pronta e quando estava seca demais. Era um conhecimento construído ao longo de gerações, afinado em cada estação, calibrado para aquele chão específico do Nordeste. Esse saber era real. O problema é que a terra da Amazônia não era o sertão. A floresta equatorial tem um segredo que a propaganda não contou. A fertilidade dela não está no solo, está na própria floresta, que recicla os nutrientes em ciclo fechado. Derruba a mata, queima, e o que parece terra rica é cinza. A chuva lava o resto em 1 ou 2 estações. O agricultor que sabia ler o cheiro da terra do sertão chegou a um chão que não tinha a linguagem que ele conhecia. Mas em 1970, isso ainda estava por vir. O caminhão descarregava famílias, a esteira do trator abria o traçado à frente e a propaganda mostrava um país em marcha.
A seca no Nordeste era real, a fé na promessa também, e o governo oferecia uma saída. O entusiasmo era genuíno. A promessa de 100 mil famílias, não. Quem decidiu foi Emílio Garrastazu Médici, general-presidente do Milagre Econômico, no poder desde outubro de 1969. E o que estava por trás da decisão não era um capricho. Era um pacote de 3 pressões que chegaram juntas em 1970 e pediam resposta imediata. A primeira pressão, a seca no Nordeste, gente faminta, êxodo para as cidades, tensão social numa região que o regime militar precisava controlar. A segunda, a doutrina da Escola Superior de Guerra, que mandava ocupar a Amazônia antes que outros o fizessem. Integrar para não entregar era o lema. A fronteira vazia era vista como vulnerabilidade estratégica. A terceira, a propaganda do milagre. O Brasil crescia 10% ao ano e o governo precisava de obras para mostrar que o crescimento era real, concreto, visível. A Transamazônica resolvia as 3 de uma vez. Tirava gente do Nordeste, ocupava a fronteira amazônica e entregava uma obra faraônica para a câmera filmar. O decreto de junho de 1970 foi assinado por Médici e 6 ministros, Delfim Neto, da Fazenda, e Mário Andreasa, dos Transportes, na linha de frente. No preâmbulo, o texto fala em urgência e relevante interesse público. A urgência era política. O interesse era do regime. Nada disso era irracional dentro da lógica do momento. Um governo militar que precisava legitimar o poder, uma região em crise, uma fronteira que os generais queriam ocupar, a estrada fazia sentido como resposta política. O erro não estava na intenção. Estava no que o decreto não exigiu: nenhum estudo do chão, nenhuma análise da chuva, nenhum cálculo de custo antes de a primeira lâmina de aço entrar na mata. A estrutura do decreto simplesmente não previa essa etapa. A construção era imediata, e imediata significava que o projeto viria depois, se viesse. Delfim Neto controlava o dinheiro e entendia de crescimento. Andreasa controlava as máquinas e entendia de obras. Nenhum dos dois precisava de um agrônomo para assinar embaixo. O contexto explica a decisão, não absolve. A pressa tinha lógica política. A técnica é que ficou para depois. E, depois, nunca chegou. O que ainda falta saber é se alguém, antes do primeiro trator, avisou: a caixa está vazia, não há parecer carimbado, entregue a Médici, dizendo: não faça. Não há memorando de técnico, não há ofício de engenheiro, não há seção do decreto reservada para isso. A ausência não é falha de arquivo, é o desenho do decreto. A obra imediata não previa freio. O que existia estava em outro lugar. Os agrônomos do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte, em Belém, já tinham escrito o que precisava ser escrito. A terra firme da Amazônia é pobre e, depois da queimada, a chuva lava o pouco que sobra. Esses mapas de solo estavam impressos antes de o decreto ser assinado. Estavam na prateleira. Ninguém os pediu. E havia uma voz mais alta ainda. Roberto Campos, que fora ministro do Planejamento, dizia em público que a conta não fechava. O dinheiro estava no lugar errado. Ele não sussurrava, ele escrevia, falava, publicava, mas o decreto de junho de 1970 não criou nenhuma etapa em que alguém tivesse que ouvir alguém. A construção era imediata. Imediata significava que o parecer não era obrigatório. Quem alertava não tinha porta oficial para bater. Não houve um documento ignorado. Houve uma estrutura em que o documento nem era pedido. É diferente. E é pior. Ignorar um aviso é uma escolha. Construir uma estrutura que não precisa de aviso é uma decisão de projeto. E a decisão de projeto estava no próprio texto do decreto, na palavra que aparece no artigo 2º, imediata. Os estudos existiam. A ordem de construção imediata também. Um não esperou o outro. Agora a história vira um dominó. Cada peça derruba a próxima, e a primeira peça foi a palavra imediata no texto do decreto. Máquinas e colonos entram juntos na mata. Não em sequência, juntos. O trator abre o traçado enquanto a família ainda está descendo do caminhão. A queimada derruba a floresta nas faixas laterais. O sol bate direto numa terra que nunca viu sol, e o que parecia solo fértil começa a mostrar o que sempre foi: camada fina de matéria orgânica sobre argila pobre.
A chuva da Amazônia, 2.000 milímetros por ano, concentrados em meses, lava o pouco de nutriente que aquela terra tinha. A primeira safra nasce fraca, a segunda nasce pior. O agricultor que sabia ler o cheiro da terra do sertão está diante de um chão que não tem a linguagem que ele conhece. A estrada é de terra. Na estação chuvosa, a terra vira lama. O trator D8 afunda até o eixo. As pontes e os bueiros de madeira, construídos às pressas, sem projeto de drenagem, caem na primeira cheia. O desenho das agrópolis agravava cada erro. As vilas agrícolas ficavam a dezenas de quilômetros umas das outras, ligadas por uma estrada só. Quando o leito virava lama, não havia rota alternativa. O posto de saúde mais próximo podia estar a 2 dias de viagem. E 2 dias é tempo demais para uma febre de malária. O isolamento não foi acidente, foi geometria, povoados distantes, estrada única, chão que não sustenta. A agrópolis fica isolada. Sem estrada, não há como escoar o que sobrou da safra. Sem mercado, não há dinheiro. Sem dinheiro, não há remédio. A malária toma conta dos lotes. A água parada nas covas dos tratores e nas clareiras sem sombra virou criadouro. A floresta que a propaganda chamava de vazia estava cheia. Do mosquito que encontrou, no desmate, o terreno perfeito. Os colonos adoecem, alguns morrem, a maioria abandona. Os boletins oficiais da época anunciavam orgulhosos: 1.200 quilômetros de mata atravessados em 1 ano. A velocidade era apresentada como vitória. A velocidade era o problema, porque cada quilômetro aberto sem projeto era mais 1 quilômetro que precisaria ser refeito. Em outubro de 1973, o barril de petróleo quadruplica de preço. O Brasil importava quase tudo que consumia. E asfalto é feito de petróleo. O asfaltamento, já adiado porque o dinheiro estava acabando, fica para depois. O depois dura 55 anos. O balanço consolidado da obra não existe. Ninguém somou os bilhões do programa com os gastos do Departamento de Estradas em uma conta única. Qualquer total seria invenção. E ninguém contou os mortos das epidemias. Os números exatos de vítimas da malária não existem em relatório nenhum. Quem defende a decisão argumenta que o solo e a chuva tornariam qualquer estrada amazônica cara e que o choque do petróleo teria atrasado o asfalto mesmo com o projeto perfeito. Quem critica responde que o projeto perfeito teria mudado o traçado, as pontes e o calendário, e que a pressa impediu até a tentativa. Ambas são posições. O que os documentos mostram: cada elo quebrou no primeiro teste de realidade, porque não havia projeto que o sustentasse. Antes que a primeira safra fosse colhida, a chuva já tinha provado que a conta não fechava. A cronologia é curta. Os números, longos. Em 1971, os primeiros lotes. As famílias descem do caminhão na mata. Em 1972 e 1973, as safras fracassam. A terra não devolve o que recebe. Em 1973, o choque do petróleo. Em 1974, o programa encerra. Das 100.000 famílias prometidas em decreto, os assentamentos chegaram a reunir cerca de 8.000, menos de 1/10. Em 2024, o DNIT ainda executa obras de manutenção nos quase 5.000 quilômetros da BR-230 e a travessia do Rio Xingu ainda é de balsa. Em 2026, o Ministério Público Federal vai à Justiça. Falta asfalto entre Rurópolis e Medicilândia. A Justiça manda restaurar, sob pena de multa de R$50 mil por dia. O agricultor do sertão que sabia o momento de plantar pelo cheiro da terra chegou à Amazônia com um saber afinado em gerações. No sertão, ele sabia quando a terra estava pronta pela resistência que ela devolvia à lâmina da enxada, uma pressão específica, um ângulo de entrada, uma resposta que ele reconhecia antes de qualquer inspeção visual. Na floresta derrubada, a enxada entrava fundo demais ou não entrava. A terra não tinha a linguagem que ele conhecia. Ele tentou adaptar o saber. A terra não correspondeu. A enxada ficou encostada. Não porque ele desistiu, mas porque o conhecimento dele era real e o chão é que havia mudado. A perícia não sumiu. O chão é que não era mais o mesmo. O choque do petróleo pesou. A chuva pesou. As distâncias pesaram. Nenhum desses fatores foi criado pela decisão de 1970. Mas nenhum deles teria sido fatal se houvesse projeto.
porque projeto teria revelado o traçado errado, as pontes inadequadas, o calendário impossível. A pressa foi o que impediu qualquer defesa contra eles. E o que isso tem a ver com você, hoje? O frete do norte escoa por estrada de terra na época da chuva e o atoleiro entra na conta do supermercado. Em qualquer supermercado do Brasil, não só no Pará. O seu imposto paga há 55 anos a manutenção eterna de uma estrada que a decisão de 1970 prometeu terminar e que em 2026 ainda está na justiça, com multa de R$50 mil por dia correndo contra a União. Se você mora no Pará ou no Amazonas, a ambulância, a escola e o alimento dependem do tempo que faz. E a cicatriz de desmatamento em espinha de peixe, que aparece nos mapas de satélite, nasceu daquela assinatura. O clima que ela ajudou a mudar afeta a sua cidade, não importa onde ela fique. 1970 e 2026. O espaço entre as duas datas foi preenchido por uma decisão que o choque do petróleo apenas escondeu. A decisão de junho de 1970 não criou a floresta, nem a chuva, nem o barro. Ela criou a pressa, e a pressa transformou uma obra que já seria cara em uma dívida que o Brasil paga há 55 anos. Ninguém absolvido. Médici assinou, Delfim e Andreasa executaram. A doutrina militar incentivou, a seca apressou, o petróleo encareceu, a chuva destruiu. Todos pesaram. O peso maior ficou na pressa, porque foi a única peça que podia ter sido diferente, e não foi. O solo era o que era, a chuva era o que era. A pressa foi uma escolha. Agora volte ao toco. A mesma árvore do começo. O toco continua em Altamira, preenchido de cimento, ao lado do marco de pedra inaugurado em outubro de 1970. Ele não é mais símbolo de inauguração. É prova de uma estrada que não chegou onde prometeu. E a multa de R$50 mil por dia, em 2026, é o preço que ainda se paga por ela. Se alguém da sua família vendeu tudo para ir para a Transamazônica, ou se você lembra da propaganda Terra sem homens para homens sem terra, conta aqui nos comentários. Essa história passou pela sua casa? O toco da Castanheira continua em Altamira. A prova de que a decisão de Médici selou o destino da estrada que ele inaugurou também.